Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Do verso 1 ao 5 nós meditaremos. O nosso tema, o maior no reino dos céus. O texto bíblico nos diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Meus amados, no capítulo anterior, vimos que o Senhor falou aos 12 que o seu reino não era na terra, e sim no céu. Porém, eles não conseguiram entender direito o que o mestre estava lhes falando, mas ficaram receosos de perguntar-lhe sobre o assunto. Depois disso, passaram a discutir qual deles seria o maior no reino de Deus. Lucas 9, de 44 a 46. Ao chegarem na casa onde estavam em Cafarnaum, depois da instrução que Jesus deu a Pedro sobre o tributo no templo, eles decidiram perguntar ao mestre quem deles seria o maior no reino dos céus. A resposta de Cristo foi maravilhosa. Primeiro, trouxe uma criança que estava na casa e a colocou entre eles para servir de exemplo da beleza que os homens têm na infância, de amor fraterno e inocência, sem o orgulho, o egoísmo e a rivalidade da fase adulta. Depois, lhes disse que, se não mudassem de vida, se convertendo a ele e ao evangelho que pregava, e se não vivessem aqui na terra igual àquela criança, eles não entrariam no reino de Deus, onde o mais importante deve ser manso e se comportar como uma criança. E completou: aquele que me segue deve receber uma criança como se recebe a mim. O Evangelho segundo Marcos acrescenta que naquele momento o Senhor proferiu as seguintes palavras: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Marcos 9:35. Ao apontar as crianças como modelo para as pessoas se tornarem participantes de seu reino, baseado nos atributos inerentes a elas de humildade, inocência, desapego, simplicidade e pureza, Cristo ensinou aos discípulos não só as características que deveriam compor as suas vidas, mas também deu-lhes uma lição, condenando alguns dos sentimentos que envolviam os corações deles naquele momento, como a vaidade, o ciúme e a ambição. Aquele que aceita seguir a Jesus precisa entender que, para entrar e participar do seu reino, é necessário ter a identidade de uma criança, sua forma de pensar e agir, e, ao mesmo tempo, deve deixar de lado as tradições e conceitos aprendidos, além dos pensamentos, desejos e costumes adquiridos ao longo da vida. É fato que fracassaremos se contarmos somente com o nosso esforço. Mas se submetermos aos ensinos da palavra de Deus e permitirmos que o Espírito Santo dele haja em nós, seremos bem-sucedidos. Esse processo na transformação da identidade do homem de criatura para filho de Deus é vital, não só para a sua própria salvação, mas para vivê-la num todo como igreja, tendo como prioridade servir a Deus e ao seu próximo. Nisso consiste o reino dos céus. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.